gente esquece. Começando a gravação. Ah, tá. O Fábio está falando aqui que tem que entrar com o e-mail SGA PUC Minas. E tem que estar cadastrado. Ah, então é isso. Se alguém fez a inscrição depois do cadastro, pode ver o chat. Ah, beleza. É, bom, gente, claro, o que chamou atenção e por que vocês escolheram esse curso? Quem que poderia falar aí? Um tema que normalmente a gente trata com muita frequência no curso, mas apesar de estar muito ligado, pelo que vocês vão perceber aqui. Eu já conheço bastante de economia circular, né? Naquela disciplina que eu fiz algum tempo atrás aí, a gente tá falando de parte de agricultura e tal, né? E a gente comentou Perfeito, bastante. a gente já falou isso. E eu me interessei, eu até cheguei a fazer uma pesquisa sobre, né? Eu vi alguns trabalhos falando de economia circular na área de transportes, né? Falando sobre os novos supertrens, que são bem mais sustentáveis, sobre o incentivo ao uso de bicicletas, políticas públicas para diminuição de carro, combustíveis fósseis. Sim. Então, eu já me interessei por isso, né? Eu já tenho um conhecimento, a gente já tinha visto. Vai juntando um monte. Perfeito, perfeito. Quem mais, gente? Quem que está chegando agora? Quem, né? Queria ouvir vocês. Por que vocês se interessaram por esse tema primeiro? Antes da gente começar a falar dos conceitos propriamente ditos, né? Quem quer falar mais é ninguém? Professor, eu já tinha me interessado no curso no semestre passado, só que ele tinha esgotado a vaga. Certo. Aí o meu amigo, ele fez e falou assim, Cauê, se abrir de novo você faz porque você vai gostar. Ele trata de diversos assuntos interessantes na área que a gente tem mais afinidade, assim, e você vai gostar. Aí eu falei assim, quando eu abrir, eu vou me inscrever. Beleza. Aí deu certo. Talvez, eu acho que da vez passada foi à noite, e aí teve muito mais gente participando. Agora, à tarde, talvez dificulte um pouco, né? O pessoal não tem tanta possibilidade assim. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Eu preparei uma apresentação, mas não é uma aula, não é uma palestra. Eu quero fazer mais um bate-papo com vocês e que vocês fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, tá? O tema é um tema muito amplo, muito extenso, e um tema é o tipo do assunto que nós falamos que é multidisciplinar, que se aplica em várias áreas, né? Não é só uma... digamos assim, não é uma área exclusiva, nós temos um rol de aplicação muito grande. E é isso que eu queria mostrar para vocês, principalmente de oportunidades de trabalho,
oportunidades de pesquisa nessa área, oportunidades de novos negócios, está surgindo um monte de possibilidades. E é isso que é a minha proposta, de discutir isso para vocês um pouco e mostrar as possibilidades que já estão acontecendo, que estão surgindo, para aqueles que estão começando o curso também, pensar em possibilidades de fazer pesquisa nessa área, para os que já estão terminando, mostrar oportunidade de trabalho nessa área e de aplicação. Acho que nós temos um monte de coisas interessantes acontecendo. Eu vou compartilhar aqui. E aí eu fico aguardando, não tem problema, tá? Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha apresentação aí ou não? Porque eu não consigo ver aqui o que vocês estão vendo. Não... Tá? Beleza? Então, tá bom. É que eu tô tentando no celular, deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora deu. Que aí fica mais fácil para que eu acompanhe o que vocês estão vendo também. Então, vamos lá, deixa eu só ampliar aqui. Beleza. Então, anotem, quem não tem o meu e-mail aí também, anota e depois eu posso compartilhar, é só e-mail, depois eu compartilho com vocês também esse material, tá? O mais importante nesse momento é a gente entender esse conceito, para aí que ele parou de compartilhar, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar só um minuto. Então, ao mesmo tempo, ele é novo por um lado, mas ele é muito antigo por outro. Ele é novo dessa forma que a gente vai apresentar aqui. Mas é um tema muito conhecido, que é todo de produção, nos desafios que a gente tem nas indústrias, nos governos, nas prefeituras. Então, eu quero mostrar nessa apresentação o que nós temos de realidade hoje, as oportunidades que estão surgindo de pesquisa, de trabalho, de novos negócios, tá? Então, fique à vontade para me interromper aí da hora que quiser, tá? Vamos entender os conceitos primeiro aqui, né? Nós, olhando de uma forma bem geral, né, a gente entende que, de qualquer forma, uma atividade econômica contribui para o funcionamento de um sistema qualquer, em qualquer escala, né? Para grande negócio, para pequeno negócio, para empresas, para governos, tanto localmente quanto globalmente. E a ideia da economia circular, antes de mais nada, ela passa por separar essa atividade econômica do consumo de recurso finito e eliminar resíduo do sistema. Esse é o princípio principal, né? Mudar até mesmo o conceito de resíduo. A gente passa a dizer no primeiro momento que lixo não existe. Que tudo que é resíduo de uma atividade pode servir de matéria-prima para outra. A questão é a gente saber conhecer o que, onde estão essas possibilidades. Então, em linhas gerais, a economia circular passa por essas três bases importantes: eliminar resíduos e qualquer tipo de poluição desde o início, manter produtos e materiais em uso, e, de alguma forma, regenerar ou recuperar os sistemas naturais. Esses são os conceitos iniciais, né? Mas a gente tem que entender o que decorre disso e aonde estão essas possibilidades e oportunidades, tá?
Gente, como eu disse no começo, fique à vontade para me interromper aí, tá? E eu queria que vocês fizessem perguntas também, tá? De uma forma bem geral. A base dessa conversa toda, todo mundo lembra lá das aulas de biologia, lá do ensino médio, né? Todo mundo estudou Lavoisier, que dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a base da economia circular é o que nós chamamos da inteligência da natureza, né? Então, o próprio funcionamento da natureza, que é um ciclo sem fim, na qual os resíduos de um processo qualquer são insumos para a produção de novos produtos, né? A ideia básica, então, partiu desse velho princípio de Lavoisier, e dessa observação que a natureza gera recursos a longo prazo, num processo contínuo, sem fim, de reaproveitamento e de reciclagem. E aí, nós olhamos, então, para o nosso modelo de produção industrial e vem essa pergunta: dá para seguir o modelo da natureza? Dá para pensar diferente no nosso ciclo econômico? E nós estamos vendo vários exemplos, eu vou mostrar para vocês vários exemplos que dá, que é possível fazer isso. Porém, muda bastante a forma que a gente deve pensar os modelos de negócio, os produtos, a forma que a gente deve consumir, a forma que a gente deve produzir, muda o dia e começa a ser interessante para a gente discutir aqui. A proposta principal, como eu já tinha dito, é mudar esse conceito de lixo, né? E substituir o que nós chamamos de lixo por uma visão contínua e cíclica de produção. Esse seria o conceito principal, né? Eliminar essa ideia de lixo, tá? E, de uma forma bem mais ampla, substituir por uma visão contínua e cíclica, onde os recursos deixam de ser só explorados e descartados e passam a ser sempre reaproveitados em um novo ciclo. Tá? De certa forma, antigamente a gente falava muito em logística reversa, né? Economia circular não é logística reversa, ela é muito mais, né? Ou a gente poderia dizer de uma outra forma, logística reversa faz parte da economia circular, né? Então, mas o conceito de economia circular é muito maior. E o conceito básico hoje é chamado essa ideia do berço ao berço, onde não existe a ideia de resíduo e tudo serve continuamente de nutriente para um novo ciclo. Tá? Então, dentro desse conceito, como está aqui embaixo, mais do que pensar num sistema econômico diferente, pensar num consumo consciente, a gente está pensando também na produção e na prestação de serviço de forma consciente. Junta tudo, junta produção, consumo, de forma consciente, de forma organizada. Tá? Como é que a gente faz isso, né? Esse aqui seria o modelinho básico para a gente comparar e a gente tentar entender esses conceitos, né? Comparando à esquerda aqui, o que nós chamamos da economia linear, que é a economia tradicional, né? Que é baseada em pegar o recurso natural, seja ele qual for, fabricar o produto, usar e jogar fora, né? Gerar lixo. Seja lá qual lixo for, posso estar falando lixo da embalagem, posso estar falando do produto depois do uso, eu estou gerando vários tipos de resíduo. Tá? Esse é o modelo tradicional da economia linear, que a economia circular se põe contra. Tá? Depois nós temos a dita economia da reciclagem, que tem uma tentativa de quebrar esse ciclo, mas ela não é completa. A ideia na economia da reciclagem é ter o uso e o reuso, né? Então, eu pego o produto, pego a matéria-prima, fabrico, uso, reuso,
né? Reciclo, mas mais cedo ou mais tarde vai gerar lixo também, vai gerar resíduo, tá? Aliás, só falando aí a diferença básica entre reciclagem e reuso, né, do ponto de vista técnico, reciclagem é quando você dá o mesmo uso para um produto. Então, exemplo típico, latinha de alumínio reciclada se transforma numa nova latinha de alumínio. Isso é reciclagem. Reuso é quando eu dou um novo uso, né? Então, por exemplo, água de reuso, né? A água que é usada nos lavatórios de uma residência ou de um prédio, ela é guardada em outro reservatório e pode ser usada depois para lavar o chão ou para regar o gramado, certo? Isso é reuso. Ou pneu velho que vai ser triturado e fazer uma massa de asfalto depois emborrachado, tá? Isso é reuso, um novo uso. Mas seja como for, gera resíduo também. A economia circular, ela vem com esse propósito de quebrar esse conceito e fazer um ciclo sem fim de uso, reuso, reciclagem, de modo que você não gere lixo, né? Então, seria o outro extremo. A economia circular gera lixo, resíduo, a economia de reciclagem gera resíduo também, mas numa quantidade menor. E a economia circular não é um princípio, ok? É esses os conceitos que então essa visão do pegar, produzir, vender e descartar para trabalhar com novos produtos, novas matérias-primas e olhar, ao invés do modelo tradicional, e essa é uma grande crítica que tem o da reciclagem, né? Se eu juntar a economia linear com a busca da reciclagem, essa reciclagem se olha só no fim do ciclo, ou como termo técnico a gente fala, no fim do tubo, né? Que não resolve muito, né? A ideia é que isso tudo gera um desperdício muito alto, um desperdício crônico, que é um modelo que toda a cadeia produtiva acostuma com esse desperdício e acha normal, seguindo essa lógica da economia linear, pegar, produzir, vender, consumir e descartar. A ideia, então, da economia circular é pensar nova forma ou de criar novos modelos de negócio. Tudo bem até aqui, gente? Ok? Então, na verdade, né, hoje a gente costuma dizer que tem uma belíssima combinação de risco e de oportunidade nessa área. Tem mais de 3 bilhões de consumidores de classe média entrando no mercado até 2030, aumentando tremendamente essa demanda, e, por outro lado, gerando muito resíduo também. Então, movimentos do mundo todo começam a se organizar para questionar isso, para pensar como fazer diferente e até onde vai. Um primeiro passo importante para isso, e que é bastante reconhecido por todo mundo que trabalha nessa área, é que é necessário envolver todas as partes. Tem que envolver os stakeholders todos. Né? Trabalhar com a economia circular, você tem que olhar a cadeia inteira e envolver todo mundo. Quando a gente olha a economia linear, é uma coisa muito interessante, né? Que cada agente ou cada elo da economia linear só vê a sua parte. Né? Então, é muito comum, por exemplo, o cliente, quando está comprando, ele só vê quem está vendendo e o uso que ele vai fazer. Então, se ele está comprando alguma coisa, seja numa loja, no supermercado, no shopping, ou via comércio eletrônico, ele está vendo de onde veio aquilo, onde foi fabricado, que resíduo que gerou durante o processo produtivo, e muito menos também o que ele vai fazer com aquele produto ou com a embalagem que ele comprou depois do uso, né? Muitas vezes a pessoa entende, ou ninguém nem pensa nisso, entende essa relação. E não é bem assim. Né? Então, o que é interessante ver nesse cenário é que nós temos que
quando a gente pensa na economia circular, nós estamos buscando realmente conhecer esse ciclo, e conhecer o ciclo envolve conhecer todos os stakeholders, entender quem participa dessa cadeia e qual é o papel de cada um. E é isso que nós queremos saber para envolver todas as partes, né? Então, sempre a gente discute isso, que seja a matéria orgânica descartada em toda a cadeia, né, ele vai gerando um prejuízo, um desperdício acumulado, né? Então, tem uma pesquisa muito importante que foi feita na França, que estimou na França um desperdício em torno de a 20 bilhões de euros por ano, né? E sem falar que o custo de fertilizante também é bastante alto. Né? Então, nada mais lógico, por exemplo, num primeiro momento, pensar que todo esse desperdício poderia, no mínimo, ser usado como fertilizante. Esse aqui é um retrato do que acontece aqui no Brasil, que tem a ver com esse trabalho que eu citei, que eu estou orientando um grupo de colegas de
Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem agora? Tudo bem? Voltou? Aparentemente, sim. Beleza, beleza. Eu não entendi o que aconteceu aqui, que ele caiu. Vamos voltar aqui, então.
Voltei, eu não sei o que estava acontecendo, travou tudo aqui, mas agora acho que está normal. Estão me ouvindo bem agora? Tudo bem? Vamos retomar aqui então, vou compartilhar de novo. Eu não sei o que aconteceu, que travou tudo. Mas agora estou abrindo de novo aqui. Gente, essa parte da economia circular, eu acho que é muito importante a gente comentar o seguinte. Nós temos, de um lado, uma pressão muito grande para reduzir desperdício, para economizar, para fazer as coisas de forma diferente. Do outro lado, nós temos uma pressão que a gente poderia dizer que é uma pressão política e legal também, né? Nós temos um monte de mudanças na nossa legislação que faz com que a gente tenha que fazer as coisas de uma forma diferente. Então, isso faz com que a gente busque uma alternativa real, né? Então, por exemplo, para quem é daqui de Poços de Caldas, eu acho que fica fácil a gente entender o que está acontecendo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de Poços, mas é algo que está acontecendo em várias cidades da região aqui e do Brasil inteiro. Nós temos hoje uma legislação ambiental muito rígida. Aliás, o Brasil é um dos países que tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, né? Um dos, mas o que não quer dizer que seja seguida também ao pé da letra, né? Deixa eu ver só aqui que tá me dando uma mensagem aqui que tem gente aguardando para entrar. Não estou vendo aqui. Bom, tudo bem. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu não sei se vocês estão por dentro do que está acontecendo em Poços e que é a realidade aqui em Poços e em outras cidades também. A questão é o seguinte, nós temos uma legislação bastante rigorosa do ponto de vista de questões ambientais e o que foi bastante melhorado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi uma legislação que foi aprovada em 2010 e começou a valer em 2014. Por essa lei, duas coisas importantes foram acontecidas. O primeiro foi a questão da responsabilidade compartilhada. O que quer dizer isso? Cabe ao gerador do resíduo fazer alguma coisa para dar uma destinação segura ou dar um reuso ou uma reciclagem para aquele resíduo. Isso é uma prática bastante importante que já é considerada em outros países, né? Então, por exemplo, a gente tem o exemplo da Alemanha, é bastante conhecido nessa parte. Na Alemanha, para vocês terem uma noção, se for encontrada no lixo uma pilha comum, a fabricante dessa pilha pode ser multada, pode ser processada juridicamente. Tá? Então, cabe à fábrica arrumar uma forma de evitar que as pessoas joguem a pilha no lixo. Né? A forma que eles encontraram foi uma forma muito simples, foi uma pressão econômica. Né? Então, funciona assim, se cobra muito caro por uma pilha nova e dá um bom desconto se a pessoa levar a pilha velha e trocar. Né? Então, uma forma fácil de mudar isso. No caso nosso aqui de Poços de Caldas, nós temos uma questão muito interessante com relação ao aterro sanitário. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas assim como está acontecendo em Poços e em várias outras cidades, eu tenho acompanhado isso em várias cidades da nossa região aqui, tanto aqui de Poços quanto do interior de São Paulo. O aterro de Poços, o antigo lixão, né, está esgotado, não tem capacidade mais, já atingiu o seu limite. Então, a prefeitura precisa fazer o licenciamento ambiental para criar um novo aterro sanitário. Pela lei de 2010, pela lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses lixões não podem existir mais.
né? Então, cada prefeitura tem que fazer um aterro sanitário controlado, seguindo uma legislação bastante rigorosa, com controle de emissão de gases de efeito estufa, com controle do chorume, enfim, tem que contratar empresas especializadas para fazer esse aterro sanitário controlado. E é algo que demanda, além de investimento, tempo. O fato é o seguinte, isso não é novidade, a gente sabia que o nosso aterro estava indo para essa situação, que ia completar, e isso terminou no começo de 2020, né? Enfim, chegamos na seguinte situação, não tem mais onde colocar lixo em Poços e ainda nem começou a construção do novo aterro. Ok, e daí? Só para vocês terem uma ideia, uma cidade do porte de Poços de Caldas, uma cidade de porte médio para cima, gera em torno de 1 quilo de resíduo, 1 quilo de lixo por habitante por dia. Tá? Então, nós estamos falando em Poços de Caldas, vamos chutar que a gente tenha em torno dos 170 mil habitantes, nós estamos falando em 170 toneladas de lixo por dia. Uma cidade como São Paulo, né, que só na cidade de São Paulo, cerca de 14 milhões de habitantes, na Grande São Paulo, 22 milhões, nós estamos falando de 22 mil toneladas de lixo por dia. Bom, voltando para o caso de Poços aqui, não tem como colocar esse lixo no aterro, então a prefeitura tinha que dar um destino para isso. E o destino que foi dado foi o único possível, né? A prefeitura está pagando uma empresa que tem um aterro sanitário controlado, mas é uma empresa particular, que no nosso caso aqui está lá na cidade de Casa Branca, a uns 70 quilômetros de Poços. Existe outro muito grande também na cidade de Paulínia, perto de Campinas, que é de uma multinacional, né, da Estre Ambiental. Enfim, a prefeitura está pagando por tonelada para colocar esse lixo lá, contratou uma empresa de Ribeirão Preto especializada em fazer o transporte desse lixo. Então, olha só, estamos pagando por tonelada para transportar para Casa Branca e pagando para a empresa que recebe lá, né? Então, 2 vezes esse pagamento. E isso acabou tendo um efeito colateral, digamos, positivo, entre aspas, uma externalidade positiva, que foi a valorização de uma coisa que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a valorização das cooperativas e associações de catadores. Essa lei exige que cada prefeitura tenha uma parceria com uma associação de catadores para que os catadores de material reciclado se insiram nesse processo. Então, indiretamente, ou na marra, o que a prefeitura teve que pensar? Bom, já que eu vou ter que pagar para levar o lixo, já que eu vou ter que pagar para um aterro particular receber, e vou pagar por tonelada transportada e recebida, é melhor, então, que eu só mande aquilo que realmente foi inservível. Ou seja, tudo que tiver condição de ser reaproveitado deve ser. Então, valorizou bastante a cooperativa de catadores de poços, que passou a ser vista com outros olhos, como um parceiro, como realmente deve ser, e o que é previsto na legislação. Então, veja bem que nesse ponto nós estamos falando só de resíduos urbanos, de lixo, né? Mas o conceito da economia circular se aplica a tudo. Então, voltando aqui aos nossos conceitos, eu estava falando em reuso, que parte do consumidor final. Remanufatura, que é criar um processo produtivo pensando na reutilização. Então, envolve desmontagem de um produto usado, limpeza de peças, tentar de alguma forma reparar ou substituir peças danificadas, ou se não tiver outro jeito mesmo, que seja dado um destino seguro, né, para o que foi feito. Um exemplo muito interessante que nós temos disso foi um acordo aqui no Brasil que foi feito com a
a Whirlpool e várias empresas de energia, como o nosso caso aqui em Minas Gerais, a CEMIG, com a Eletro no interior de São Paulo. A Whirlpool é uma multinacional que fabrica geladeiras e ar-condicionados. Ela é dona aqui no Brasil das marcas Brastemp e Consul, por exemplo. O acordo que foi feito foi o seguinte: a companhia elétrica, isso é voltado para o público de baixa renda, que tem geladeiras antigas, que gastam muita energia e ainda usam o gás CFC, que danifica a camada de ozônio. Então, há um incentivo para que essas famílias de baixa renda troquem o seu refrigerador. A companhia elétrica substitui essa geladeira, desde que dá uma nova, desde que ele entregue a geladeira antiga, e o valor a pagar por essa geladeira nova é dividido em até 60 vezes. Ele paga uma pequena parcela na conta de energia, né? Então, a ideia que está por trás disso é trocar um aparelho que consome muita energia por um aparelho mais moderno, mais limpo. E isso tem o apoio da Whirlpool, que vende os aparelhos novos e que tem a remanufatura do usado. O que é feito com essas geladeiras velhas que são recolhidas? Vai para a fábrica. A Whirlpool montou, junto da sua principal fábrica de refrigeradores, lá em Santa Catarina, lá em Joinville, ela montou uma das primeiras plantas de desmontagem de refrigeradores do mundo, né? Então, é uma fábrica de desmontagem, de remanufatura, onde as geladeiras velhas são desmontadas, o gás CFC é descartado de uma forma controlada e segura, e todos os elementos conseguem, de alguma forma, ser dado uma destinação segura, tá? Então, esse é um outro lado também da remanufatura. Uma outra prática importante é a atualização, ou updating, que é muito usado para produto eletrônico, para você não ter que trocar o produto inteiro, para poder melhorar. Então, nós temos várias práticas que foram montadas, né, além da própria reciclagem. E a ideia é que a indústria hoje se debruça sobre a economia circular para ver formas diferentes de conseguir fazer isso funcionar, envolvendo aí a substituição de serviços físicos por virtuais, uso de processos que impliquem menos recursos, olhando bastante a reutilização, e aí envolve até mesmo a questão de educação, né? Conscientização e educação para o uso mais eficiente de recursos. Tudo bem até aqui, gente? Isso é o que nós temos, de modo geral, funcionando hoje. Na prática, nós temos que buscar, e o que é o grande desafio hoje, buscar os caminhos para fazer essa mudança, né? Quais que são os fatores que desafiam o modelo linear e que é a base para a mudança de mentalidade. Então, atacar essas perdas que acontecem, os desperdícios, tanto econômicos quanto estruturais, tentar diminuir a volatilidade de preço, porque você tem novos modelos de negócio, que é muito ajudado pelas tendências demográficas que nós temos hoje, né? E aí junta ainda essas questões da urbanização, de novos modelos de negócio, de avanço tecnológico, e tudo que vai acontecendo nesse modelo. Uma empresa, uma organização, que é muito importante, que eu queria que vocês conhecessem, anotem esse link aí, é a Fundação Ellen MacArthur, que é uma ONG muito importante nessa área de economia circular. Ela tem sede lá em Londres, né, no Reino Unido, e é uma importante liderança no pensamento global para a economia circular. A ideia da Fundação Ellen MacArthur é levar essa preocupação com as práticas de economia circular para as grandes empresas do mundo todo, para que elas adotem pensamentos de economia circular e que também sejam capazes de colocar esses conceitos para os seus fornecedores, né? Então, o impulso para acelerar
a transição de uma economia linear para uma circular, com esse olhar de ser regenerativa, restaurativa, em que essa visão de crescimento e prosperidade são dissociados do uso de recursos finitos. Esse é o conceito. Então, o site da Fundação Ellen MacArthur tem vários exemplos e modelos que são feitos para isso. E a Fundação trabalha nessas 4 grandes áreas, que é educação, né, principalmente para fazer com que novas pessoas, principalmente novos empresários e novos consumidores, né, repensem o futuro e sempre coloquem os conceitos de economia circular em tudo que se faz. Trabalha com empresas e governos para criar condições para que a economia circular funcione, prospere. Trabalha também com insights e análise, que está muito ligado à área de pesquisa e de divulgação de evidências dos benefícios que a economia circular traz. E a comunicação, divulgar isso para todo mundo. Né? Nós temos, eu coloquei esse exemplo aqui, que a Economia Circular 100, né, o CE 100, é uma rede internacional que tem a colaboração entre os seus membros, fazem parte dessa rede as maiores empresas do mundo todo, que integram esse grupo em cada país onde ela atua, para discutir o que está sendo feito, para divulgar exemplos de boas práticas de economia circular, tentando de alguma forma acelerar isso. Né? Então, o site da Fundação Ellen MacArthur trabalha muito esse modelo. E aqui no Brasil nós temos essa parte, eu participo de muitas discussões desse grupo, né? Através de um programa de inovação para compartilhar boas práticas e mostrar o que pode ser feito, quais as novas oportunidades para que as empresas cheguem mais rápido na economia circular. Então, junta grandes empresas, governos, cidades, universidades, muitas startups que hoje estão trabalhando com economia circular também, tudo numa plataforma só e funcionando disso de uma maneira muito prática. Eu trouxe um exemplo aqui de uma das áreas que a Fundação Ellen MacArthur trabalha, que dá uma ideia para vocês de exemplos de atuação. Um desses exemplos foi o que está sendo chamada a nova economia do plástico. Né? É uma iniciativa que começou em 2019, né? Uma meta de 3 anos para assim, envolvendo as grandes empresas, as grandes fabricantes de plástico do mundo todo, para tentar, de uma forma mais geral, aplicar os conceitos da economia circular nessa cadeia produtiva toda. E isso passou a ser chamado a nova economia do plástico, buscando essa abordagem estruturada para que todos os stakeholders pudessem colaborar e participar. Então, envolve esses mecanismos o diálogo, para que todos os stakeholders pensem aonde ele está, como que ele usa o plástico e como é que ele poderia contribuir para melhorar. Depois de se criar um protocolo global, são iniciativas e principalmente compromissos para cada um fazer a sua parte de gerar menos resíduo e reaproveitar tudo que for possível. Envolve muita pesquisa para inovação, né? Principalmente inovações que podem ir para todo o sistema, para mostrar o que é possível para entrar numa economia circular com relação ao plástico. Muita pesquisa para levantar as evidências e divulgar boas práticas e divulgação. Né? Então, isso foi o início dessa história toda. E o que normalmente foi o mote, né, foi o fluxo para pensar na nova economia do plástico, partiu de estudos como esse, né, que, de uma forma geral, no mundo todo, né, foi escolhido como primeiro modelo a ser atacado as embalagens de plástico, que são aplicações linear típica, né? Coisas que a gente compra e que descarta logo de cara e vai parar no lixo, vai parar no aterro sanitário. Né? Então,
vários estudos no mundo todo foram mapeando isso. Viu-se que cerca de 95% das embalagens são perdidas ou descartadas depois do primeiro uso. Isso, no mundo todo, equivale aí a pelo menos 80 bilhões de dólares por ano. E desse material todo, né, muito pouco é reciclado, né? Se fala que cerca apenas de 2% se consegue fazer essa reciclagem em circuito fechado, que é essa reciclagem que eu disse como a reciclagem da economia circular, cerca de 2% só, tá? Apesar de serem coletados 14% para reciclagem, 4% se perde durante esse processo, mais 2% não chega a ser uma reciclagem propriamente dita, enfim, o que fecha o ciclo, mesmo 2%, isso de uma produção estimada em 78 milhões de toneladas no ano, né? Isso no mundo todo, só de embalagem plástica. E o destino que é dado, principalmente, nós temos 40% enterrado, 14% incinerados e 32% resultantes como algum tipo de resíduo de efluente líquido. Então, é justamente com base numa visão dessa é que a Fundação tenta reunir todos esses stakeholders da nova economia do plástico para mostrar o que pode ser feito, quais as iniciativas que estão sendo tomadas. E a proposta para a nova economia do plástico é criar uma efetiva economia do pós-uso, né? Então, olhar, em primeiro lugar, como que esse material, antes de pensar em reciclagem, até como que ele deve ser usado, é necessário tudo isso mesmo ou não, repensar o uso de embalagens em muitas situações, e, sempre que possível, pensar em usar fluxo de outros materiais, embalagem, por exemplo, de papel, embalagem de vidro, né? E mudar a forma de uso, reduzir os efluentes e qualquer outras externalidades negativas nessa cadeia, e, numa outra ponta, dissociar a matéria-prima de plástico de fontes fósseis, né? Então, nesse ponto, a gente tem uma boa experiência aqui no Brasil, nós temos várias pesquisas e já indústrias utilizando, por exemplo, plásticos biodegradáveis feitos a partir de moléculas de cana-de-açúcar, ou substituindo mesmo um plástico convencional por papel e papelão. Vocês lembram, no passado, há uns 10 anos atrás, a gente teve toda uma polêmica aqui nessa parte sobre o uso das sacolinhas plásticas de supermercado, tentou-se impor uma lei que os supermercados não deveriam usar mais. Deu uma polêmica grande, né? De um lado, que os supermercados gostaram muito, que seria uma economia enorme, eles não iam mais fornecer sacolinhas, iam vender uma sacola biodegradável, uma sacola retornável. Enfim, esses exemplos mostraram também que não é por aí, gente, que não adianta a gente querer obrigar isso com base numa legislação, que nós temos outras formas de fazer isso, mas que é bastante complicado também envolver todos os stakeholders. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas, dúvidas? Está ficando claro tudo isso? Eu estou mostrando esses conceitos iniciais, né? O que gerou toda essa discussão, aqui dando esse exemplo da cadeia do plástico, mas eu vou mostrar a seguir vários exemplos de coisas que estão acontecendo hoje, de empresas que voluntariamente entraram nesse modelo e que começaram a mostrar que dá para fazer as coisas de uma forma diferente. E, principalmente, ganhar dinheiro com isso, né? Que é aí que está. O conceito aí é que é possível fazer algo diferente e é possível ganhar dinheiro dessa forma, certo? Então, vamos voltando aqui, acho que dá para a gente olhar de um primeiro momento. Olha só, o que nós temos hoje de pesquisa sendo feita em economia circular? Até onde vai essa discussão?
né? É bem amplo, desde um olhar das empresas para identificar oportunidade de reaproveitamento, de melhoria, de reuso, até uma visão inteira da cadeia produtiva de um determinado setor. As boas práticas com economia circular, elas olham setores, né? Então, como esse exemplo que eu dei, setor do plástico, ou de pilhas, de bateria de celular, de bateria de automóvel. E aí nós temos que ver também que tem uma diferenciação. Existem alguns desses setores em que há uma legislação cobrando, né? Então, nós temos setores que têm uma lei rígida cobrando do fabricante. Aqui no Brasil, isso se aplica, por exemplo, a bateria de automóvel, embalagem de agrotóxico, medicamentos e pneu. São as áreas que têm uma cobrança legal muito forte por parte do fabricante. Ele é responsável por recolher esses produtos. As outras áreas não há uma legislação cobrando, há uma intenção, mas não na força de lei, e aí a gente acaba não tendo tanta iniciativa. Tem muita oportunidade para trabalhar com políticas públicas que já existe, mas que pode ser implementada, por exemplo, compras públicas sustentáveis que levem em conta os princípios da economia circular. Seja como for, a gente sabe que essa mudança entre o modelo linear para o modelo econômico circular é muito complexa, é lenta e que precisa do envolvimento de todo mundo, né? Empresa, consumidores, agência de inovação, autoridades, envolve todo mundo nisso. Hoje, a economia circular ela é vista como uma solução para minimizar o nosso impacto no meio ambiente. Tem vários conceitos aí que foram se incorporando à ideia da economia circular. Esse aqui é o símbolo da economia circular, né? Que ao mesmo tempo é um sinal de infinito em um ciclo, né? Ele foi escolhido como símbolo justamente para mostrar que é um processo sem fim. E foi juntando vários conceitos que começaram a fazer sentido, né, que não necessariamente foram criados para a economia circular, mas que tem tudo a ver nesse conceito, como desenvolvimento sustentável, né, que é essa história de levar o cuidado para as próximas gerações, de fazer esse equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico, a questão da permacultura econômica, que é uma forma de produção extremamente preocupada com a parte natural e com a não geração de resíduos, economia de funcionalidade e de desempenho, que são visões que estão muito ligadas a essa ideia da economia de ciclo fechado e principalmente de tirar o melhor proveito dos materiais, dos equipamentos, está muito ligado àquele conceito de fazer mais com menos. Além disso, tem o conceito de ecologia industrial, que visa se aproximar cada vez mais do modelo da natureza. Design regenerativo, no própria concepção do produto, já pensar na economia circular. Biomimética, que é um conceito muito legal de tentar realmente aprender com a natureza, em muitos casos, imitar de uma forma prática, né? Seja no reaproveitamento, no reuso, seja no próprio design do que você está fazendo. E aí tem os conceitos de economia de blue e green, né? Economia azul, economia preocupada com a água, principalmente, com o uso seguro da água racional, e a economia verde, tentando ver realmente o não desperdício e a possibilidade de reciclar. Tá, então, eu estou dando todos esses exemplos, que são coisas que nós vamos falar o tempo todo, e que está muito ligado a esses conceitos. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Tudo certo? Uma outra questão importantíssima, quando a gente fala da economia circular, é a gente separar ou entender que nós trabalhamos com dois ciclos, o ciclo biológico e o ciclo técnico. E isso é muito importante
porque a economia circular está revolucionando o papel das empresas. As indústrias hoje que voluntariamente estão adotando técnicas ou práticas de economia circular estão começando a ver resultados muito consistentes. Mas sempre a gente tem que olhar os dois ciclos. Vamos entender os conceitos. O ciclo biológico envolve alimentos e outros materiais de base biológica que são normalmente projetados para retornar aos sistemas através de processos como compostagem, digestão anaeróbica, regenera os sistemas vivos, como o solo, por exemplo, e proporciona recursos renováveis, né? Então, que é o ciclo natural da biologia. E nós temos os ciclos técnicos que são preparados para isso, que tentam seguir o ciclo biológico, recuperando e restaurando produtos, componentes e materiais através dessas estratégias, reuso, reparo, remanufatura e reciclagem. Então, a ideia é seguir o mesmo esquema da natureza, onde a gente tem todo o processo de plantação, colheita, consumo, degradação biológica e o nutriente voltando ao solo, o mesmo conceito no ciclo técnico. Fabricação dos produtos, produtos técnicos, produtos danificados ou que tenha que ser devolvido por algum motivo, descarte, separação desses rejeitos e até a matéria-prima reusada no material. E um ciclo sem fim. Esse é um conceito básico, né? Então, nós vemos cada vez mais, gente, que a economia circular passa a servir de modelo para criação de modelos de negócio, que nós chamamos de regenerativos e restauradores. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês tentarem entender o que está acontecendo e como isso está sendo implantado. Um dos primeiros modelos, eu já havia comentado com vocês, é esse caso da Estre. A Estre Ambiental foi uma empresa, é uma multinacional, que trabalha especificamente com lixo urbano, e ela criou uma unidade que fica lá em Paulínia, perto de Campinas, que trabalha com lixo eletrônico. Essa unidade chama-se Oxil. A Oxil trabalha com lixo eletrônico de uma escala muito diferente e ela presta serviço em duas áreas, né? Uma é receber, e ela compra, ela paga por isso, o lixo eletrônico que as cooperativas de catadores de material reciclado recolhem. Inclusive, ela dá um treinamento para esses catadores poderem saber conhecer e separar esse lixo eletrônico. Por outro lado, a gente vê também um outro serviço que ela presta, envolve as próprias indústrias de eletrônicos, que têm que descartar, por exemplo, aqueles produtos que não passaram um teste de qualidade ou que foram devolvidos por algum motivo. Então, a Oxil descarta de uma forma segura e garante que isso não volte ao mercado. E ela presta esse serviço também para a Receita Federal, dando um descarte para os materiais que são apreendidos, né? Frutos, é bastante comum, frutos de contrabando, de material falsificado, principalmente, né? Porque a gente tem, quando é material só de contrabando, mas é um material original, né? Ele é apreendido e vai a leilão. Mas quando é produto falsificado, ele acaba sendo destruído, né? Então é muito interessante a gente ver o que está acontecendo e todo esse papel do lixo ambiental, né? do lixo eletrônico. Eu vou mostrar um rápido vídeo aqui para que vocês tenham uma ideia desse ponto, o que essa empresa faz, né? Cada vez mais, esse é um ponto que tem que ser bastante discutido, né?
cada vez mais a gente gasta muito, né? A gente entra nesse esquema de trocar muito equipamento e os equipamentos eletrônicos são feitos, via de regra, para isso também, né? Para que a gente descarte rápido e gerando uma quantidade enorme de lixo eletrônico. E isso passa a ser objeto também de uso da economia circular. Deixa eu compartilhar esse vídeo aqui, acho que fica mais fácil para vocês verem aqui. Quando a gente fala em lixo eletrônico, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é um telefone velho como esse aqui, ou então computadores antigos como esses, olha. Só que quando a gente chega num galpão como esse de meta-reciclagem, é que a gente descobre quanta coisa que a gente usa que já virou lixo eletrônico. Aqui, ó, calculadora, telefone, fita de VHS. Aqui, ó, caixa de som. Tem até esse Discman aqui. Lembra do Discman? Pois é, mas tem muito mais coisa que já virou lixo eletrônico. Olha aqui, circulador de ar. Esse monte de telefone, esse mar de telefone celular aqui, ó. Aqui é um videocassete, um ventilador, uma copiadora. Tem até essa televisão moderna aqui, fininha, tela plana. Tudo isso já virou lixo eletrônico. A gente chama de lixo, mas para esses técnicos é resíduo eletrônico. E por um motivo simples. Lixo é o que não tem mais utilidade. Até esse cemitério de tubos de TVs antigas tem peças que podem ser recicladas. Uma TV, por exemplo, ela gera vidro, ela gera ferro, alumínio, cobre, plástico, placas, parafusos, aços e tudo mais. E depois cada um desses resíduos é destinado para a indústria, onde é derretido e feito novas matérias-primas. Um trabalho que começa na rua, com esse ônibus adaptado da estação de meta-reciclagem. Depois que sai do galpão em Valparaíso de Goiás, ele roda as cidades do Distrito Federal e em torno para receber os produtos eletrônicos que a população não usa mais. O ônibus ele circula prioritariamente em eventos. Então a gente entra, por exemplo, num festival de música, num festival de cinema, numa ação ambiental, na Semana do Meio Ambiente e também em órgãos ou empresas com seus colaboradores, ministérios, empresas e tudo mais. Das ruas, o ônibus leva os materiais de volta para a estação Meta Reciclagem. Aqui, eles são abertos, recondicionados, depois ganham vida novamente. Dessas bancadas, saem computadores praticamente novos, que são doados para órgãos públicos, escolas e comunidades. O ano passado, nós processamos 1.100 toneladas de lixo eletrônico, o que dá uma média de quase 100 toneladas mês. Foi o ano que a gente mais processou material. Mas poderia ser muito mais. O mundo produziu quase 45 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2016, nos cálculos da ONU, Organização das Nações Unidas. São tantos produtos que juntos dariam para montar 4.500 Torres Eiffel. Se preferir, em linha reta, esse lixo eletrônico iria de Nova York até Bangkok, a capital da Tailândia. Ida e volta. Nós somos impelidos, né, dentro de uma cultura, nós somos abraçados por uma cultura, e aí a gente tem um trabalho de marketing muito forte associado com as empresas que produzem isso, para nos fazer imaginar que o novo é sempre o melhor e que eu preciso tê-lo.
Isso é grave. E é duro saber que a maior parte desse material não é reaproveitada e ainda vai contaminar o meio ambiente. As pessoas que não descartam seu resíduo ou acabam jogando no lixo comum, ela perde a possibilidade daquele equipamento virar uma matéria-prima e ela acaba contaminando. Então, o equipamento descartado, ele vai para um aterro sanitário, depois ele vai ser incinerado, perde a matéria-prima e fica um material contaminado. No entanto, quando ele é descartado, colocado e atingido por intempéries é sol, é solo, é fogo, aí esse metal, ele oxida, ele vai ser solubilizado em água, e a água que percola no solo vai para os nossos rios, ela também vai ser usada nas nossas plantações, ela também vai atingir a flora e a fauna, subaquática ou não. Então, de uma maneira ou de outra, isso vai chegar para a gente. Nós somos responsáveis pelo que a gente consome e joga fora. Que essa é uma coisa que a gente não se dá conta, né? O que eu jogo fora é meu. Não é porque eu joguei fora que eu deixei de ter responsabilidade sobre isso, né? Quando eu jogo fora o meu computador e ele vai para um lixão a céu aberto, eu ainda continuo sendo, pela lei, responsável por poluir. Bom, pessoal, eu quis mostrar aqui esse exemplo específico de lixo eletrônico. É claro que a economia circular envolve todos os tipos de resíduo, né? Mas um dos que tem chamado mais atenção e que nós temos visto ótimas iniciativas é o lixo eletrônico. Deixa eu só parar aqui que ele não desligou. Mas temos várias iniciativas sendo feitas em muitas áreas, e eu queria que vocês se atentassem para isso, tanto oportunidade de trabalho, quanto oportunidade de novos negócios. Espera aí, deixa eu parar, que a gente está com... Ele não desligou. Pronto. Bom, eu vou mostrar a seguir alguns exemplos que nós temos hoje. Espera aí. Vocês estão ouvindo? Ele abriu um outro... Não estou conseguindo parar, que ele abriu um outro vídeo aqui. Vocês não estão ouvindo, né? Mas ele não está parando. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, por que ele está saindo. Bom, tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem agora? Ok? Tudo certo? Sim, Luciano, dá para ouvir tranquilo. Beleza. É que eu tô ouvindo, tem um ruído no fundo que eu não estou conseguindo tirar aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Só um minuto. Tudo bem. Tirei aqui. Beleza. Vamos lá. Eu quero mostrar agora exemplos bem interessantes que a gente tem visto, né? Como eu estava falando do lixo eletrônico, coloquei essa ideia, então, de modelo de negócio regenerativo e restauradores. Isso mostra uma grande preocupação da indústria como um todo para fazer alguma coisa. Tem muita resistência por um lado, estão começando a ter colaboração para outro. Um exemplo, ainda nessa parte de lixo eletrônico, que não sei se vocês já se deram conta disso, né?
por exemplo, é uma coisa óbvia, né? Mas que a gente não para pensar. O mercado de celular. A gente troca celular bastante frequentemente, né? 2 ou 3 anos, às vezes menos. Gerando lixo eletrônico, tá certo? Mas antes de falar do celular, eu queria falar propriamente de uma outra coisa que ninguém para pensar muito bem, que são os carregadores do celular, né? Todo mundo deve ter em casa vários carregadores que não usa mais e não sabe direito o que fazer com aquilo. É comum a mesma marca de celular ter carregadores diferentes, né? Então, aí surge uma pergunta óbvia: por que não padronizar os carregadores? Por que tem que ser tudo diferente? Por que tem que ter tanto tipo, né? A própria indústria, todo ano tem um congresso dos fabricantes de celular, lá em Barcelona, todo início de ano, que discutem essa questão, e muitas vezes já foi levantado isso, fazer um protocolo para padronizar o carregador. Um efeito imediato. Imagina, se todas as marcas e modelos usassem o mesmo carregador, um efeito imediato seria que as fabricantes não precisariam entregar um carregador junto com o celular novo, né? Porque todo mundo já teria em casa algum carregador que fosse compatível, né? Então, a médio prazo, não precisaria vender mais ou vir junto com um celular novo. Só isso já seria uma tremenda economia para toda a cadeia e geraria menos resíduo. É o tipo da coisa óbvia que todo mundo olha e fala: puxa, mas por que ninguém pensou isso antes? É tão óbvio, por que não foi feito, né? Mas disso depende esse acordo entre os fabricantes, né? A gente já viu várias idas e vindas. No início, a Apple era contra, depois, em 2018, a Apple aceitou e a Samsung ficou contra, depois os chineses foram contra, enfim. Mas, seja como for, nós estamos caminhando para isso. Muito provavelmente nós estamos próximo de entrar nesse acordo. É um exemplo só que nós estamos citando, né? Eu tinha citado essas escolas de pensamento, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas isso é legal mais para quem for pensar depois, quem quiser fazer uma pesquisa, uma iniciação científica sobre isso. São essas 5 grandes escolas de pensamento que embasaram a economia circular. Essa ideia do berço ao berço, né, que é contrapondo o conceito de ciclo de vida dos produtos, que fala do berço ao túmulo, né, da economia linear. A economia circular fala do berço ao berço. A biomimética, da Janine Daniels, que é essa questão de aprender com a natureza e tentar seguir esse modelo. A economia de desempenho, olhando a questão do reaproveitamento, o melhor aproveitamento de tudo que for possível. Capitalismo natural, um outro conceito muito interessante, de seguir o modelo da natureza nas aplicações econômicas, e a ecologia industrial, né? Então, foram essas escolas que criaram esses conceitos de buscar o que a gente hoje chama de uma economia regenerativa, tentando manter produtos, componentes e materiais na sua maior utilidade em valor em todos os momentos, e tentando eliminar o conceito de desperdício, com esses materiais finalmente entrando na economia no final do uso e definindo os nutrientes técnicos ou biológicos. Essa é a ideia básica, né? A partir daí, o que nós vimos foram alguns princípios que começaram a ser colocados em todos os pontos como orientadores da economia circular. Primeiro, preservar e melhorar o capital natural, controlando os estoques de tudo que é produto finito e tentando equilibrar esses fluxos de recursos renováveis. Segundo, otimizar os rendimentos desses recursos, circulando os produtos e componentes com maior utilidade em todos os momentos, tanto no ciclo técnico quanto no biológico. E o terceiro, promover a eficácia do sistema, tentando mostrar, né, revelando e projetando as externalidades negativas, tentando reduzir esses efeitos colaterais negativos.
Um exemplo disso, muito interessante, que eu estou envolvido em um grupo de estudo há um bom tempo já, é um trabalho que é feito, que nós chamamos da economia que trabalha com os resíduos, que trabalha com a bolsa de resíduos. Resumindo, é o seguinte, partindo desse conceito de que lixo não existe, que tudo que é lixo para um é matéria-prima para outro, seria muito lógico a gente pensar num sistema de reaproveitamento. A questão básica é, primeiro tem que fazer um mapeamento, tem que saber aonde são gerados esses resíduos, a quantidade, a frequência, o tipo, o volume, né? Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo que presta um serviço para a Fiesp, lá em São Paulo, que tenta mapear a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, onde a gente tenta mapear todos os resíduos gerados pelas principais indústrias do Estado. Tem um mapa que me diga isso, local, quantidade, tipo de resíduo, volume, frequência. O segundo passo é fazer justamente funcionar isso que a gente chama de bolsa de resíduos. É saber aonde está esse resíduo e a quem interessa. Tá? E aí entra o papel muito importante de levantar essas informações para depois o governo poder dar um apoio. A gente tenta seguir o modelo que é usado no Canadá hoje, que o governo interfere e ajuda. Porque ele sabe que é mais barato ajudar, por exemplo, com frete, do que depois de limpar o meio ambiente, ou cuidar dos efeitos negativos. Imagine um exemplo assim, por exemplo, vamos supor que tem uma indústria aqui em Poços de Caldas que gere um determinado resíduo. Tá? E vamos supor que seja uma coisa muito específica, que eu descobri que só lá, sei lá em Sorocaba tem uma indústria que possa usar esse resíduo gerado em Poços como matéria-prima, tá? Que ela interessa em usar. Ok. Só que nesse exemplo que eu estou dando, são quase 300 quilômetros, né, ou mais, de Poços até Sorocaba, eu teria o inconveniente do frete. Nesse caso, muitas vezes, o transporte, o custo do frete não compensa levar esse resíduo. Então, é nesse ponto, seguindo o modelo do Canadá, nesse ponto é que o governo agiria. O governo iria pagar parte ou todo o frete, porque ele sabe que a longo prazo é mais barato pagar o frete do que depois arcar com os problemas ambientais que o descarte inadequado desse resíduo vai gerar. A isso a gente chama um programa de bolsa de resíduos. O primeiro passo é mapear, é conhecer onde está, quanto é, para que serve, e depois entrar com alguma proposta de política pública. Então, isso está sendo desenvolvido já. Claro que é um trabalho lento, a longo prazo, mas esse é o conceito básico, conhecer. Eu tenho que conhecer para conseguir fazer isso. Tá? Então, esse é o primeiro passo. E depois, a ideia da economia regenerativa por design passa desse passo, né? De, primeiro, servir e aumentar esse capital natural, controlando esses estoques finitos, equilibrando os fluxos de recursos renováveis, depois de otimizar os rendimentos dos recursos, circulando produtos e materiais com a mais alta utilidade, tanto no ciclo técnico quanto no biológico, como está esse esqueminha aqui, e promover a eficácia do sistema, revelando e projetando as externalidades que acontecem. Então, esse é o esquema básico que mostra isso. Então, à esquerda aqui o ciclo biológico, à direita o ciclo técnico, tentando fazer a união desses dois. Tudo que normalmente já é processado biologicamente, se somando a uma preocupação técnica, com a ideia básica dos dois ciclos de minimizar as perdas sistêmicas e as externalidades negativas. Esse é o conceito básico que a gente tem visto, né? E tem uma pressão muito grande para isso, que é justamente uma justificativa financeira, né? Onde se coloca que os benefícios do desenvolvimento circular passam a ser muito maior. Além de reduzir
as externalidades negativas, quanto emissões de gases poluentes, material de consumo primário, a gente tem a condição de ganhar muito mais em termos de reaproveitamento. Tá? Então, tem vários exemplos que mostram isso, né? Como justificativa, tanto para bens duráveis, quanto para bens de consumo rápido. Eu estou falando tanto de veículos, móveis, equipamentos eletrônicos, ou comida, vestuário, bebida, alimentos in natura, tudo que puder ser rearranjado. A ideia básica é fazer essa rotação de valores. O círculo interno, quando eu conheço a capacidade do próprio sistema se reciclar, o poder de circular por mais tempo, de fazer aquilo durar mais, o que é uma coisa muito interessante, né? A partir do momento que muda o modelo de negócio, as empresas começam a fazer produtos que durem mais, né? Um exemplo típico hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, aqui no Brasil a gente tem isso, começou com a Porto Seguro, mas já tem outras empresas fazendo. Vocês já ouviram falar em carro por assinatura? Assinatura de carro. É uma ideia bastante diferente, que está muito ligada a esse conceito. Aqui no Brasil, quem primeiro começou isso foi a Porto Seguro. Eu posso até mostrar, deixa eu ver se eu abro aqui, vocês podem buscar aqui, é Porto Seguro Carro Fácil. Só para vocês entenderem esse conceito, né? Um conceito meio esquisito, né? Que você fala, mas como assim um carro por assinatura? Você não vai comprar um carro? Não vai comprar um carro. Você vai assinar um carro. Pode assinar por 1 ano ou por 2. Como é que funciona isso, esse carro por assinatura? Resumindo, deixa eu ver se eles têm... Resumindo, é muito simples. Você paga uma mensalidade, que pode ser de 1 ano, ou que vai se estender por 1 ano ou 2, de acordo com o seu contrato. O valor da mensalidade é mais ou menos o mesmo valor que a pessoa pagaria se tivesse comprando um carro. Né? Você fala, mas como assim? Que vantagem eu levo? Né? A vantagem que leva, basicamente, é o seguinte: não precisa dar entrada, tá? O seguro já está incluído o IPVA e a documentação toda, e uma boa parte das revisões e das manutenções. A ideia é o seguinte: a pessoa não vai ter o carro, mas ele vai escolher. Aqui tem os valores todos. A ideia básica é o seguinte: como ele não tem que fazer o pagamento de entrada, ele não se preocupa também com a venda desse carro depois. Colocando na ponta do lápis, eles mostram aqui que, para quem usa o carro bastante, para quem tem o carro como material de trabalho, é um bom negócio. Tá? É o que ele diz aqui, eles estão vendendo um serviço. Né? Então, tanto que tem muitas empresas que tinham frota própria que já pararam, que já venderam a frota e estão hoje fazendo a assinatura de carro. Né? Então, Porto Seguro, Carro Fácil, visitem isso aqui depois, vocês vão gostar de ver essa ideia. E um efeito, e isso já é bastante utilizado nos Estados Unidos hoje, um efeito imediato que tem isso, por que eu lembrei disso? Para falar dessa história aqui do poder de circular por mais tempo. Né? A GM nos Estados Unidos tem uma subsidiária, tem uma empresa da própria GM que faz assinatura de carro. Então, a própria GM já está entendendo de outro jeito. Se ela faz um carro que ela vai comercializar por assinatura, é interesse dela que esse carro seja mais durável, que ele circule por mais tempo. Né? Então, hoje em dia, um carro popular ele é feito para ter uma duração, uma vida útil economicamente viável em torno de 6 a 7 anos. Não que o carro não vá durar mais que isso, mas que se ele for usado intensivamente, a ideia é que com 6 anos é melhor trocar, que o custo de manutenção vai ficar tão alto que não vale a pena mais.
Mas já que o carro é feito para circular por mais tempo, para trabalhar por assinatura, muda esse conceito. Né? Então, são vários conceitos que começam a ser colocados para construir uma economia circular. Né? Fazer o produto, design, pensando na economia circular, criar novos modelos de negócio, pensar em ciclos reversos, pensar em habilitar a condição para isso tudo funcionar. Isso faz parte do que nós chamamos desse novo framework que a economia circular trabalha, que é regenerar, compartilhar, otimizar, circular, virtualizar tudo que for possível e trocar, o que envolve selecionar recursos e tecnologias apropriadas. Esse é o modelo da economia circular. E isso passa a ser vários exemplos que a gente tem visto hoje, né? Então, exemplo de regenerar, mudar para materiais e energia renovável, tentar recuperar, manter tudo para manter a saúde dos ecossistemas. E aí a gente tem várias empresas que começam a prestar atenção nesses itens. Né? Por exemplo, nessa parte de regenerar, tem aí um dos exemplos é o da Nespresso, que está hoje bastante preocupada com as cápsulas de café e estudando novos componentes para que essas cápsulas sejam, de alguma forma, reutilizáveis, recicláveis. Compartilhar, aí é o caso típico do Airbnb, né, ou do Uber. Otimizar, aumentar o desempenho da eficiência de produtos e eliminar resíduos na cadeia. Remanufaturar, né, que é isso, a questão do loop, e virtualizar a história de desmaterializar diretamente, né, livro, filme, viagem, é o caso que ninguém para pensar muito nisso, mas é o que nós já vivemos há tempo com a Netflix, com o iTunes, né, que deixamos de ter necessidade de ter um DVD, por exemplo. Tá? E tentar explorar, né, de substituir materiais antigos por materiais não renováveis. Aí nós temos uma outra mudança. São modelos de negócio que surgem diferentes. Tudo bem, gente? Até aqui, alguma pergunta? Ok. Eu vou mostrar alguns exemplos concretos agora que estão acontecendo e que pode inspirar vocês. Eu queria pedir que vocês vissem isso depois também, que vocês entrassem nesses sites e conhecessem. Alguns exemplos muito interessantes que têm se destacado na economia circular e têm inspirado outros, né? Então, eu selecionei esses 5 aqui, a Maven, a Algramo, a Pure Industry, a Philips Lightlike e a Moody Jeans. Né? Que são essas empresas, o que elas fazem, por que elas são bons exemplos da economia circular. Vamos ver, a Maven, né? Assim como esse exemplo da Porto Seguro que eu tinha colocado, é uma economia compartilhada que prevê ou o carro por assinatura ou uma nova forma de aluguel de carro, na economia compartilhada. A Maven funciona tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. É possível você ter um serviço orientado para o produto. A pessoa aluga o carro por hora, por dia, da forma que quiser, e paga um valor compatível àquele tempo que ela está usando, o mesmo conceito do carro por assinatura. Essa Peer Industry, manufatura compartilhada, inclusive já funciona aqui no Brasil, é uma empresa que permite o compartilhamento de máquinas, então máquinas industriais. Então, por exemplo, uma injetora, um torno computadorizado, é como se fosse uma estação de trabalho onde a empresa pode reservar um dia, uma hora ou alguns dias para fazer a sua produção. Né? Como se você, por exemplo, reservasse para trabalhar numa impressora 3D. Né? Você reserva um determinado horário, um determinado dia e paga pelo uso. Né? Então, nós temos já condomínios industriais fazendo esse tipo de compartilhamento de máquina. A empresa não precisa ter a posse da máquina. Imagina uma indústria que não tem máquina.
né, que ela possa usar essas máquinas compartilhadas, que é a mesma história desse fenômeno que a gente hoje chama de uberização da economia, né, do Uber ser a maior empresa de transporte do mundo sem ter nenhum carro, do Airbnb, né, de ser uma das maiores empresas de hospedagem sem ter nenhum imóvel. A mesma ideia, a Peerdustry tenta ser uma empresa que possa vir a ocupar esse espaço de fazer um compartilhamento de máquinas. Uma outra empresa que faz bastante diferença aí é a Algramo, é uma empresa que faz distribuição de alimentos e produtos de higiene. E ela vai bem nesse sentido da Blue Economy, do Cradle to Cradle, do berço ao berço. É uma empresa que está se destacando muito, que ela oferece o serviço intermediário. Então, ela não é uma vendedora de produto de higiene, né? Ela pode, geralmente, trabalhar ou com a oferta do produto ou com a oferta do serviço. Então, por exemplo, ela foi organizada para prestar serviços para empresas, para um banco, para um supermercado, para uma indústria, por exemplo, para uma loja, onde ela presta um serviço, por exemplo, de limpeza, de faxina, e cobra por metro quadrado limpo. Tá? Então, já é um outro conceito de ter isso agilizado. Uma empresa grande, uma multinacional que entrou com tudo nessa área foi a Philips, com essa ideia da Philips Light. A Philips começou fazendo isso na Europa para indústrias, para empresas grandes. Hoje ela já faz para prefeituras e está começando a fazer para residências. Fazer o quê? A ideia é o seguinte, a Philips não quer mais vender lâmpada e nem aparelho de iluminação, ela está vendendo o serviço. Serviço orientado para resultado, entra nesse conceito que nós chamamos de sistema produto-serviço ou servitização. Então, por exemplo, uma empresa pode contratar o serviço da Philips e ela paga por horas de luz, por hora de iluminação que ela teve durante o mês ou durante o período contratado, pode ser um semestre, pode ser um ano, né? Então, o que é interessante para a empresa é que ela transforma um custo fixo no variável, ela não tem que se preocupar mais com instalação, com lâmpada, com luminária, com manutenção, ela paga pelo número de horas de luz. Tá? Isso pode ser feito um contrato com relação a uma empresa, a uma residência ou uma cidade inteira. Né? Então, nós temos na Europa exemplo de algumas cidades, na França e na Alemanha, por exemplo, que já estão fechando contrato com a Philips. Né? Então, imagina a economia para uma prefeitura de ter que manter seus funcionários ou contrato com a empresa de eletricidade local, que envolve aí funcionários, manutenção, equipamentos. Então, ela troca esse valor e ela faz um contrato com a Philips que cuida de todo esse processo. Tá? E, finalmente, um último exemplo, que é legal vocês visitarem o site também, a Mood Jeans é uma empresa que veio, aparentemente, com uma ideia maluca, né? A ideia de aluguel de jeans. Essa empresa é uma empresa holandesa, né? A ideia entra aí também nessa questão do berço ao berço, da economia de performance e capitalismo natural. Como assim aluguel de jeans? A ideia é o mesmo conceito que eu tinha falado lá do carro por assinatura. A pessoa não vai comprar uma calça jeans, ela vai alugar, entre aspas, né? O que significa que ela vai alugar? Significa o seguinte, ela vai usar o tempo que a pessoa quiser e quando ela não quiser mais, seja lá pelo motivo que for, ela devolve. Ela devolve para a mesma loja que ela alugou. E o que é feito com essa calça? Ela é desfiada, ela é incorporada de novo ao processo produtivo. Ela vai gerar uma outra calça disso, em um processo cíclico e sem fim. Tá? Então, isso faz com que o valor a ser pago pelo uso da calça seja bem menor do que o valor que é pago por uma calça nova.
Isso, aparentemente, uma ideia muito diferente, muito maluca, mas que está fazendo sucesso. Busquem depois no Google, lá pelo Mood Jeans, vocês vão ver outras ideias. Eu coloquei aqui vários links também de vídeos que vocês podem seguir, né? O que eu queria mais aqui, gente, nesse mini curso, era despertar em vocês esses interesses, né? Um monte de oportunidade que estão vindo aí para a gente fazer diferente, para a gente conhecer, tanto oportunidade de estudo quanto de trabalho. Queria ouvir vocês agora, o que vocês têm a dizer sobre isso, o que vocês, se foi de encontro ao que vocês esperavam ou não, o que vocês têm a me dizer sobre esses conceitos todos que a gente viu aqui. Ninguém quer falar nada? Tudo certo, gente? Olha, professor, como se diz, o curso foi interessante porque desperta na gente que existem muitas coisas que a gente pode usar a economia circular para o produto não ter fim, vamos dizer. O caso que você deu do jeans, eu tinha visto com meu pai esses dias. Que legal. Ele falou que era interessante. Aí, professor, eu vi que o senhor comentou do negócio de aluguel de carros e o meu tio, ele é gerente da GM. E na GM eles tem esse conceito do aluguel de carros. Você paga lá por mês. Então todo mês você tem as revisões, tudo certinho lá. Igual ele fala, aí você faz um contrato lá, acho que é de 3 meses. Aí cada 3 meses você pode escolher o outro carro que você vai usar. Perfeito. É uma mudança total de modelo de negócio, né? As empresas nós estamos vendo isso ao pé da letra, as empresas já estão entendendo que o negócio delas não é necessariamente vender mais, e sim prestar um serviço, né? Isso está mudando bastante a forma das empresas trabalhar. E olha, abre muita oportunidade, é um mundo novo que está surgindo aí, viu? É muito interessante vocês ficarem atentos para isso, que está sendo um aprendizado para todo mundo, né? Tudo bem, gente? Mais alguma questão? Olha só, eu coloquei aqui até, deixa eu voltar aqui. Quem quiser saber mais, quem quiser participar de um grupo de estudo, me manda um e-mail depois, né? E se quiser também esses slides, esse material, me manda um e-mail que eu já encaminho para vocês, tá? Nós temos um grupo de estudo que eu faço parte aqui, é um grupo de estudo multidisciplinar e de várias instituições. Então, temos nós aqui da PUC, tem o pessoal do Instituto Federal do Sul de Minas, da Universidade Federal de Itajubá e da Federal de Alfenas, um grupo de professores e de alunos. A gente se reúne uma vez a cada 15 dias, agora tudo virtual, né? Uma vez a cada 15 dias, a gente faz discussão de alguns casos e estamos desenvolvendo algumas pesquisas em conjunto também. Então, quem se interessar por isso, me manda um e-mail, depois eu coloco vocês em contato com esse grupo. Pode surgir tanto oportunidade para você fazer uma iniciação científica, para fazer um TCC, quanto também surgir oportunidade de trabalho. Como a gente está falando, é muita novidade que está acontecendo e muitas empresas interessadas em entrar nesse mundo novo da economia circular, que ao mesmo tempo é novo, mas é super conhecido, né? E a questão que está mudando é que agora as empresas vendo essa história toda como oportunidade de negócio, como um negócio concreto e diferente que está surgindo aí. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma pergunta a mais? Comentários? Ficou dentro do que vocês esperavam? Tá certinho? Eu achei bastante interessante essa economia circular, porque eu não sabia sobre isso. Aí eu fiquei sabendo que ela tem essas propostas, né, de reutilização
e de, né, reaproveitar os produtos e esse modo de economia, né, de fazer um jeito para evitar desperdícios, né? Perfeito. Muito bom. Então, como eu disse, é uma mudança de mentalidade muito grande que está surgindo, gente. E as empresas perceberam que dá para fazer diferente, dá para ganhar dinheiro com essa história, né? Porque, ao contrário de quando a gente fala só numa preocupação ambiental, que envolve mais a conscientização, a gente vê muita empresa resistente a isso. A economia circular não, mostra que dá para ganhar dinheiro, dá para fazer algo pelo meio ambiente e também ganhar dinheiro com essa história. Tá. Beleza, gente. Ok, então eu vou parar por aqui. Boa tarde para todo mundo, bons cursos, tá? E eu fico à disposição. Quem quiser esse material, então é só me mandar um e-mail que eu já encaminho para vocês, tá? E se quiser depois participar desse grupo de discussão, do grupo de pesquisa, vai ser muito bom a gente contar com vocês junto lá, tá certo? Até mais, então. Boa tarde e bom proveito nos cursos que vem por aí, tá bom? Valeu, professor. Boa tarde. Tchau, gente. Até mais. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Luciel. Obrigadão aí. Tchau, até mais. Tchau. Mantenha o contato aí.